Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Me chamo Samuel Borges e hoje estamos aqui, pela graça de Deus, para mais uma aula de EBD AD Candel, quando hoje estudaremos o tema transgênero. Que transrealidade é essa? Dentro da temática geral que estamos nos propondo nesse trimestre, temos esse tema a estudar, um fenômeno social que precisamos compreender, e dele aqui trataremos com pertinência, com compaixão, com amor, né? E espero que o Espírito Santo seja o verdadeiro agente dessa transmissão, desta mensagem, nesta manhã dominical, em torno deste tema. Nós temos observado, há anos, desde quando começou com a dita chamada Revolução Sexual, por volta do meio século XX, no meio do século XX, por volta de 1950, de lá para cá foi ocorrendo uma escalada de movimentos, alterando o padrão de vida das relações humanas, dos indivíduos no meio social, comportamentos diferentes e principalmente nessa área sexual, E assim foi destoando do que Deus estabeleceu no princípio ao criar o homem e a mulher, e nessa perspectiva é que discutiremos esse termo transgênero e o que se defende no entorno desse assunto na sociedade contemporânea. Nós podemos ver que trata-se de uma ideologia, que podemos chamá-la também de transgênica, e ela vem causando uma crise da identidade do indivíduo na sociedade e deprecia a família hétero. Vemos que também ela é desconstrutiva e, de certo ponto, irracional e aliena as pessoas do Criador. De modo que nós queremos, nessa oportunidade, trazer esta ministração dentro do escopo do ensino da Escola Bíblica Dominical, e como compreender o pensamento da transgeneridade. Esse é o ponto 1 da lição. O gênero natural, identifica os humanos sem confusão de sexo, masculino e feminino. Já na realidade trans é o contrário. Como vamos compreender isso? É preciso entender historicamente como as coisas foram acontecendo no seu social. Esse ponto 1 da lição, eu quero já afirmar que ele é um pouco técnico, para que a gente tenha uma compreensão dessas concepções sociais que têm surgido nos últimos tempos, principalmente na área do comportamento e do exercício da sexualidade. A partir da década de 70, concepções sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros era estabelecido pelo cultural, ignorando a ligação entre as características naturais do sexo e sua fisiologia. E assim expandiram-se as alegações de que o gênero e a orientação sexual, que são duas coisas distintas dentro desse movimento, e não são determinados pelo sexo biológico. Ativistas LGBTistas afirmam também que o papel da relação sexual entre o macho e fêmea foram impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. E avançaram mais ainda quando identificam um terceiro sexo, que chamam de intersexual. Com o avanço dessas concepções, sob pretexto da dita revolução sexual, passaram também a validar quaisquer tipos de relacionamento na área ou de comportamento sexual. Importante frisar que, em termos de teoria, tanto o movimento feminista como o LGBTismo fazem distinção de identidade de gênero, que eles citam
alguns que aqui também vamos mencionar, como o cisgênero, transgênero, binário, não binário, né? E a orientação sexual em termos de heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. Então, temos todos esses termos dentro dessa teoria, dentro do movimento, né? E também as suas derivações. Quando olhamos o significado do termo gênero, né? Que é a classificação feita com base no sexo biológico com o qual uma pessoa nasce, ou seja, de acordo com as suas características, pode ser determinado assim o gênero, se ele é masculino ou feminino. Isso é o natural, né? De certa forma, já não estaremos falando aqui de ideologia de gênero, mas lá do Gênesis, né? E assim, o que é um cisgênero para a nossa compreensão, né? É pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. E aí não há nenhuma dificuldade de compreensão para entender esse termo, né? Enquanto que o transgênero são pessoas que não se identificam com o seu gênero biológico, com a sua fisiologia humana, com a qual veio a sua existência, né? E assim entram em dificuldades, né? Em suas características biológicas, emocionais, sexuais que possuem, né? Mas também esse termo é conhecido na psiquiatria por uma disforia de gênero, né? Que é um transtorno resultante da discordância entre a identidade de gênero de uma pessoa e o gênero que ele foi atribuído ao nascer. E assim, como discutir a questão do transgêneros e a sua sexualidade? O que é que importa aos trans? O que é que eles estão transmitindo? O que é que eles estão vivenciando hoje no tecido social? Fazem distinção, né? Importa para o trans, na verdade, é a chamada orientação sexual, que é definida de acordo com o gênero que se identifica e a atração sexual que sente. E aí são N nomes aos tipos de parceiros que vão conviver, existir nesse mundo da sexualidade dentro dessa perspectiva dos transgêneros, né? Já citamos aqui alguns. É um termo também muito técnico, né? Que entre eles, né, que na verdade os não binários, é importante fazer uma distinção entre não binários e binários, né? Quando a gente vê a divulgação, escritos, né, a esse respeito, muitas vezes de certa forma esconde o significado de termos paralelo, para que ideal que se fizesse um paralelo entre os conceitos de cada termo, né? E não divulgasse não apenas um lado, como se fosse um lado da verdade, né? Então, vamos falar aqui um pouco entre não binários e binários, né? Não binários é o gênero que na teoria são aquelas pessoas que não se sentem enquadradas e identificadas com um dos gêneros, ou seja, não se identificam nem homem e nem mulher, né? Já o gênero binário, né, se refere às pessoas que se identificam como homem ou mulheres, ou seja, naturalmente, assim atestam a grande maioria dos humanos, são binários. Binário é um termo que tem a ver com dois elementos, duas faces, dois lados, né? Portanto, nesse aspecto aqui seria o macho e a fêmea, né? Ainda tem o termo andrógeno, né, que antigamente se usava muito a questão, o termo na biologia de hermafrodita, né, que é o indivíduo que se apresenta características e traz comportamentos entre o sexo masculino e feminino e com algumas características do sexo oposto. Mas, na verdade, há um sexo predominante e alguma deformidade patológica que tenha são tratáveis, né, em função de que ele tem um sexo predominante, não há nenhuma confusão a esse respeito. E muitas vezes é uma coisa tão tênue no organismo humano, né, não se sabe precisar a causa, né, mas se convive naturalmente com isto, né? E ainda temos, para concluir, nessas nomenclaturas dentro do movimento do LGBTismo, transgêneros, etc., né? Ainda tem agora o transespécie, né? Que são aquelas pessoas com transtorno de que acreditam ser um animal. E aí cada
animal identificado naquele comportamento recebe um nome, esse transespécie, né? Mas isso tudo é concepções sociais e vai se aplicando ao comportamento humano, mas quando, na verdade, a gente precisa estudar isso à luz das Escrituras, e quando a igreja se propõe a ensinar, instruir, e a começar da própria igreja, que precisa aprender esse respeito e como se posicionar biblicamente e com amor, com misericórdia, com compreensão, jamais com discriminação ou agressividade. Não é esse o propósito da igreja quando estudamos acerca desses temas. Então, o ponto 2 da lição nos traz reafirmando a visão bíblica do gênero, né? E ele distribui em 3 pontos essa temática, né? A constituição biológica, a moral e a constituição da sexualidade. Como é que vemos isso à luz das Escrituras, né? Sexo e gênero são relacionados, sim, com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, né? Isso é o beabá da ciência, da medicina, da genética, né? Da fisiologia humana, né? A natureza humana tem identidade biológica, sim, anatômica e binária, quer dizer, os 2 elementos, o macho e fêmea, né? Não há um terceiro sexo, como tem ensinado a teoria do movimento, né? Na criação divina, hoje já descoberto, né, pela genética, né, os cromossomos sexuais XY identifica o sexo masculino, enquanto que os cromossomos XX identificam o sexo feminino, né, ou a fêmea. E também é sabido que, a título de curiosidade, não está dentro da temática em si, mas os cromossomos XY são determinantes, inclusive, para determinar o sexo do bebê, porque ele vem com os 2, né? Não só o XX, mas XY, né? do homem, né? E a constituição moral do homem, que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador em termos espirituais, morais e intelectuais. Por isso que o ser humano não se comporta como um animal, né? E hoje já chega ao ponto de os transespécies, as pessoas se sentindo como se fosse um animal, mas na verdade é um transtorno que precisa ser tratado, compreendido pela ciência, né? Então, o que acontece com a situação moral do homem, esse aspecto moral do homem, é que o pecado corrompeu, né, a moralidade do ser humano, e daí tanta distorção, daí tantos descaminhos, né, na vida humana, porque o homem lá no Éden perde a comunhão com Deus, ele entra em morte espiritual, quer dizer, distanciamento de Deus, e hoje se tem a necessidade de se voltar para Deus e recompor essa moralidade por um ensino que a Bíblia chama de o processo da regeneração, né? E consequentemente entrar também em santificação, como diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, é muito importante que aqui a gente frise de que a moralidade de Deus para com o homem, ela não é arbitrária, ela não é imposta, né? Ela não é colocada para o homem na força, não. Ela é sim um guia para levar o homem de volta a Deus, alcançar o seu propósito original e idealizado para com a humanidade. Sim, assim Deus quer fazer. A Bíblia diz que Deus procura adoradores, né? E que o adorem em espírito e em verdade, que volte essa comunhão com Ele e que viva para a glória do seu nome. E assim, este Deus também tem compromisso, responsabilidade com aquele que vem aos seus pés arrependido. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda acerca da constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus instituiu o exercício padrão da sexualidade, está lá em Gênesis 1, 27, 28, e é bênção de Deus, né? Porém, não pode ser vivenciado, praticado de qualquer jeito. Aí está as tristes e lamentáveis consequências no seio da humanidade e tantos descaminhos na área da sexualidade, né? O corpo, né, o gênero do corpo é definido pelo sexo desde a criação, né? O homem ou mulher.
E sendo a natureza humana, a natureza teleológica e o corpo parte dessa natureza, né? Este deve atender o quê? As suas finalidades no plano do Criador, né? Não vai ser ao bel prazer do homem, né? Por isso que na união conjugal do homem com a sua mulher se constitui uma só carne. Isso está instruído desde o Gênesis, né? Quando o próprio Cristo, né, em seu ministério terreno aqui na terra, ao se referir à anatomia do sexo, ele ensinou que atende plenamente o propósito divino, tanto da sexualidade como da reprodução da espécie humana. Foi assim que Jesus, lá em 19 Mateus 4-6, ele se coloca a esse respeito. Observamos também que a monogamia e a heterossexualidade são modelos divinos, né, para a prática de uma sexualidade humana sadia. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 7:2, ele dizia assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Né? Quer dizer, estabelecendo como deve ser o padrão divino a esse respeito. Né? E, diferentemente, a imoralidade sexual afronta ao corpo, porque a Bíblia diz que Deus não fez o corpo para a imundícia, pelo contrário, o corpo ele pode vir a ser templo e morada do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus no homem, presente no homem. Né? Jesus dizia lá nos Evangelhos de João que se me amardes, guardareis os meus mandamentos e eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então vemos que enquanto nos dias atuais vemos órgãos seculares, mundiais, né, apontando para a regulamentação de profissionais do sexo, no sentido contrário nós vemos as Escrituras dizendo: fuja da prostituição. E a Bíblia diz que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí, na verdade, não é liberdade como pensam alguns, mas é ausência de amor próprio, porque a Bíblia diz que quem tem amor próprio cuida do seu corpo, zela pelo seu corpo, tem cuidado com o seu corpo, ele não vai entregar jamais à prostituição. Isso está completamente destoante, essa visão de mundo e a visão cristã. Assim, o sexo, o gênero e a sexualidade não são construtos sociais ao bel prazer humano, e sim biologicamente e anatomicamente constituídos e intimamente ligados, né, debaixo da ética divina. Isso é que todo humano precisa se instruir e aprender e como lidar com a questão da sexualidade. Mas o ponto 3 da lição nos traz os efeitos consequentes, né, da ideologia do transgênero. Como é que têm se comportado os humanos com esse movimento? Os ativistas influenciados pela dita revolução sexual, né, que eu dizia que vem desde o meio do século XX, né, atuam na desconstrução, a partir daí, da orientação sexual bíblica. E mais, segundo a escritora Judith Heisman, ela fez uma colocação precisa, embora que tardiamente, já por volta do ano 90, né, ela fazia essa colocação porque também toda a revolução sexual que surgiu no mundo de então partiu de Alfredo Kinsey, né, que é considerado o pai da revolução sexual, mas na verdade ele não deixou que seus escritos, o famoso relatório de 1948, quando ele divulgou que 10% da humanidade eram homossexuais, né? E qual foi a base dessa pesquisa? E ele não permitiu, né, que se houvesse uma verificação científica em torno do seu trabalho dito acadêmico e, na verdade, como diz aqui a pesquisadora, a médica americana e escritora, a Judith Heisman, ela disse o seguinte a esse respeito: a pesquisa de Alfredo Kinsey, né, é o mais flagrante exemplo de fraude científica do século XX. Por quê? Porque foi uma pesquisa, um trabalho tendencioso e, na verdade, infelizmente, né, com todo respeito à sua pessoa que já partiu, mas sabe-se por fontes de que era um
pedófilo, na verdade, né? Então, a partir de 1991, também o termo heteronormatividade passa a ser utilizado em depreciação à prática heterossexual, né? No sentido de depreciar a prática do hétero, né? Para os militantes trans, a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher, ou até um animal, né, está acima dos aspectos biológicos e anatômicos, quando a verdade vai de encontro à criação natural. Utilizam-se de tratamentos, né, hormonais, cirurgia de mudança de sexo, com pretensas soluções e desejos, e pela imposição quer até doutrinar crianças e adolescentes, né, em escolas, né, com suas ideologias. E pior, né, quando é o público-alvo de crianças, de outras, de pais que não concordam com tais estilos de vidas e pensamentos, né? Isso é que precisa ser mais discutido em sociedade e cada um respeite suas crenças, seus valores, suas ideias, mas não se pode fazer isso com imposição, né? Importante mencionar aqui a posição da Associação Americana de Pediatras no ano de 2017, quando eles fizeram as seguintes colocações publicamente a esse respeito, né? Conflito entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico e não com intervenções invasivas do corpo. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. 3. A ideia de pessoas presas ao corpo errada é uma concepção ideológica e sem base na ciência devidamente testada. Então, o que é que nós vemos hoje como também a imposição da linguagem neutra, né? Ou da linguagem não binária, que não distingue os sexos, né? E aí vem o movimento taxar a própria língua, a própria gramática de machista e elitista, né? E, na verdade, é uma minoria querendo se sobrepor sobre a maioria hétero, né? A gente precisa entender também, inclusive na nossa Constituição, é assim, né? Que a gramática, a língua de um povo é de ordem cultural de um povo, é um valor cultural de um povo, de uma nação. E ela não pode ser desconstruída, né? É por a ideologia de uma minoria, né? E sem base científica, vindo assim de encontro à própria cultura de um povo, né? Não pode ser pelo grito de imposições sem alicerces, né, civilizatórios, né? Dessa maneira nós vemos que caminhamos para o fim dessa geração diante de tudo que temos colocado aqui, né? Mas na verdade há também pensadores críticos, ou seja, não é nós cristãos, os chamados evangélicos, né, que pensam assim a respeito de tudo isso que temos colocado aqui nessa oportunidade quando estudamos a questão do transgêneros, né? Mas pensadores críticos, filósofos, né, vêm por trás de tudo isso e como também da linguagem neutra, né? O empobrecimento da linguagem, da criatividade do pensamento humano e por trás tem, na verdade, ideias marxistas para domínio e controle populacionais, né? E assim, o que se tem, enfim, o resultado final em regimes totalitários com essas ideias, os que lideram agem como deuses e são venerados pela a tirania do poder, né? E eu trago aqui um pensamento, né, de um ex-deputado e marxista, escritor, filósofo italiano, que era o Antonio Gramsci, que ele fazia a seguinte colocação, vindo de encontro ao cristianismo, e quando na verdade ele precisava estudar mais sobre o cristianismo, porque nenhum movimento na Terra fez mais pela humanidade do que o cristianismo, contra a escravidão, contra a exploração do capital-trabalho, em favor das mulheres, em favor das crianças. Quantas conquistas, né, podemos arrolar, verificável na história. Mas ele dizia assim o seguinte, vindo de encontro ao cristianismo: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não podem ser derrubados até que suas raízes sejam cortadas.
E daí há sim uma peleja, há uma guerra, né, dentro do LGBTismo contra a sociedade hétero. Isso é inquestionável, né? Então, o que a gente precisa entender é que o homem querer viver uma vida e se dissociar de Deus ou não reconhecer a Deus, né, não tendo a quem prestar conta e querendo viver à vontade, fazendo o que quiser e o que desejar, isso, irmãos em Cristo, prezados ouvintes, isso é mega enganoso, né? É um abismo chamando outro abismo, né? E na verdade, o homem degenerado, ele não serve como medida de si mesmo. Deus, como Deus, é que tem um padrão à altura para o homem que viva para o seu bem-estar e seja muito feliz. Mas a palavra de Deus também não nos deixa sem resposta diante de tudo isso que temos lido, e estudado e refletido nesta oportunidade. Eclesiastes 12, 13 e 14 nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus também há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, para nós delinearmos aqui como conclusão desse estudo, como um fenômeno social diante da complexidade e tantas informações e desinformações ao mesmo tempo a respeito, a gente como cristãos que somos, trazemos este contraponto, né, dentro dessa temática transgêneros e que transrealidade é essa. E quero concluir aqui reafirmando de que a Bíblia, que é o manual do Criador, aquele que criou o homem, e vemos que Deus os criou macho e fêmea com a constituição biológica, anatômica e fisiológica. E reiteramos que a criação de Deus, ela é plenamente teleológica, ou seja, com fins, com finalidades, com propósito. Deus não criou o homem aleatoriamente, né? E sim com finalidades definidas, é isso que queremos dizer, né? E quando a Bíblia diz, né, para alguns, entende que Deus errou a criar a humanidade hétero, né, como homem e mulher, isso está completamente divorciado da revelação de Deus, das Escrituras e do próprio Deus, quando o próprio Gênesis lá 1:31 diz que Deus, ao terminar a criação, viu que tudo que tinha feito era tudo muito bom. O que ele realmente não viu que estava bom era que o homem estava só e por isso lhe fez uma companheira para estar do seu lado. Então Deus não errou com a sexualidade heterossexual para a satisfação, bem-estar harmônico, crescimento e perpetuação da espécie. E que vivamos assim para a glória do seu nome. Quanto à igreja, ela precisa estar aberta, né, para receber aqueles que, quando alcançados pelo Evangelho, independente de cor, de gênero, de ideologia, mas que na medida que vêm a Cristo com o desejo de mudar e viver o padrão divino, esses precisam ser abraçados, socorridos, cuidados, amados, né? E assim, ao mesmo tempo também, a igreja precisa estar atenta, cuidar da sua família, ser vigilante e ter uma posição bíblica firme a respeito diante de tudo isso que temos assistido nos dias atuais. Para concluir a respeito do que temos tratado, antes de questionar o gênero sexual com o qual veio a existência, as criaturas precisam sim apurar o que aconteceu desde os cuidados ou maus tratos, né, na concepção, se responsável ou irresponsável, na gestação, na formação, aspectos genéticos, né, educação e possíveis traumas psicossociais, se houve aceitação ou rejeição pelo sexo em que nasceu, se houve abusos sofridos e assim comportamentos gerando comportamentos, né? A questão é muito mais complexa, né? Quando nós trazemos para uma discussão com contrapontos, né? E não deixar as pessoas alienadas e não se alienarem do Criador que o criou, machos
e fêmeas, né? Assim, amados irmãos, amigos ouvintes, que o Espírito Santo nos oriente, nos dê a graça, a sabedoria, a direção de lidar com todos esses desafios dos dias atuais, diante da fé cristã, mas que sigamos a Cristo, sigamos Ele bem de perto, porque Ele é o nosso guia, é Ele aquele que realmente nos leva a toda a verdade, sendo Ele a verdade, o caminho para Deus. Assim que Deus nos abençoe. Amém.